Olha, nunca mais. E abri a Bíblia em Atos 17 e 27. Abri Atos 17. Caraca, nunca mais. Pai, gente, tudo bem? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Livro de Atos. Gente, nunca mais. Eu ia entregar a mensagem no livro Atos 17, né? Atos 17, versículo 27. Você vê que não tem nada marcado aqui. Nem o negocinho tava marcado. Que pode, né? Abrir a Bíblia na página. Não, abri a Bíblia no capítulo de Atos e na página 17. Rapaz, que confirmação. Vamos lá, amados. Atos 17, versículo 27. Para que busquem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Tudo bem, amados? Eu estava lendo esse versículo ontem. Aí eu fiquei imaginando um pouco da minha vida, fiquei pensando um pouco da minha vida, um pouco do que está acontecendo comigo. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe Deus de cada um. A Bíblia fala que a pessoa tem que invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto a gente está nesse planeta, amado, enquanto ainda a gente está nesse mundo, a gente tem uma opção de escolha de rejeitar o mundo, que a própria Escritura fala que amigos do mundo é inimigos de Deus, então a gente tem que rejeitar esse mundo para a gente ter uma oportunidade e então clamar o Senhor e o invocar para a gente ser salvo. Amados, infelizmente, é uma massa de milhares que não vão conhecer a verdade e vão descer a sepultura e vão para o inferno. Por isso que a Bíblia fala sempre em relação ao id, para pregar a palavra. E esse pregar a palavra, mas muitos ainda não pegaram o verdadeiro sentido dela. Não é você virar pastor, não é você tirar lucro do evangelho, não é para você ser um missionário e começar pedindo ajuda para fazer missões, voltando a meios lucrativos para você ser financeiramente, digamos assim, não, amados. O evangelho é você negar seu alto eu, saber que você está de passagem por uma terra que ela não te pertence, invocar, clamar ao Senhor para que Ele te dê sabedoria para você vencer o mundo. Eu vou ler um pouco do texto todo. Vamos começar desde o 24. Versículo 24, né, de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos, construídos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando uns tempos já dantes ordenados e limitantes da sua habitação. Forte, né? Determinando tempos ordenados e limitantes da sua habitação. Porque para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem o achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você vê que cada um tem um tempo determinado, Deus sabe o tempo de cada um, só que dentro desse tempo a pessoa tem que buscar o Senhor, amado.
ainda que tateando pudessem achar, que não está longe de cada um de nós. Depois que Jesus morreu naquela cruz, amados, aquele véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai para pedir o que você quiser. Mas seja sábio, não vai pedir nada que tem nesse mundo. Não vai pedir nada ao Senhor que tem nessa terra. Porque a Bíblia fala que mesmo antes de você abrir a boca, o Senhor já sabe tudo que te falta. Foi ontem, não, anteontem, né? Eu saí para me comprar um jogo de corda, para me botar no violão. Aí parei lá na frente da Igreja Universal, botei a caixinha lá e fiquei no ponto de ônibus. Amados, tem muita gente necessitando de ouvir a verdade, amados, porque tem gente que fica preso na palavra para ouvir o que você vai falar, para saber se você é preconceituoso, se você está com ódio, se você vai acusar. Então, amados, você tem que ser sábio na hora que você for falar. A pregação do Evangelho, mas é o amor de Deus. A pregação do Evangelho é o amor de Deus e o pedido de arrependimento. Pedido de arrependimento de quê, amados? De pecado. Se a Bíblia fala que o homem ele tem que ser santo, ele tem que estar em santidade e a mulher ela tem que estar em santidade. Você não precisa ficar chamando os outros de maconheiro, de prostituta, de viciado, de ladrão. A própria Escritura já fala em relação a isso aqui no livro de Gálatas, acho que é Gálatas 5, eu acho que me falha a memória. Se você apenas ler aquela passagem e falar do amor de Deus, a pessoa mesma ela vai ter a oportunidade de chegar em casa e pegar a Bíblia e ler, mano. E ela vai se comparar e ela vai ver que ela está em falha, não precisa ninguém acusar. Porque ainda que a Bíblia ela condena pela reta justiça, mas a própria palavra fala, a própria palavra condena, a própria palavra exorta. Então não precisa um homem chegar e condenar. Amados, vocês que têm o conhecimento da palavra, vocês têm que ter um medo terrível de falar ela. Porque a própria Escritura fala que o Senhor vai cobrar tudo que saiu da sua boca. E se o desejo de Deus é que todo mundo se converta e venha conhecer a verdade, então se a gente fizer um papel contrário, a gente vai estar ajudando o inimigo. Porque se você chegar para um viciado, se você chegar para uma pessoa que tá na sua falha, que está no seu erro, você apontar o dedo e acusar e falar que ela vai para o inferno, essa pessoa tem mais chance, amado, dessa opressão que você está fazendo, ela se converter do que você entrar no paraíso. Porque o ladrão, quando ele estava naquela cruz, amados, ele se reconheceu que ele não era digno. Ele se reconheceu que ele estava pendurado naquela cruz ali, porque ele realmente tinha que pagar os pecados dele. Era justo ele estar naquela cruz, mas ele mesmo se reconheceu sujo, pecador, olhando o Senhor. Mel, vem pra cá, vem, deita aqui. Esse portão vai acabar caindo. De tanto ele se se acusar e se abater, ele glorificou o Senhor naquele momento e falou: Senhor, quando entrares no seu reino, lembra de mim. E Jesus, vendo a fé daquele menino, daquele homem que estava pendurado naquele madeiro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu Jesus como Salvador, como Rei, se humilhou, né? Ele não tinha humilhação pior do que aquela, mas ele já estava travado em uma cruz, então não tinha. Ele reconheceu o Senhor ali, mas o outro não teve oportunidade? Claro que teve oportunidade. Jesus estava no meio e tinha 2 crucificados do lado dele, a palavra fala, né? O outro tinha oportunidade também, mas por quê? Porque não se arrependeu. Ele queria ser solto para continuar com suas práticas aqui nessa terra, entendeu? Então, amados, quando uma pessoa, a ficha dela ela cai em si e ela olha para si, amados, o homem sem a palavra de Deus, ele não está tateando, voltando para o Senhor, ele está tateando o mundo, mano. Ele tá levado ao vento.
Ele está totalmente cego. Ele precisa de um guia, ele precisa de uma bússola, né? Ele precisa do Senhor, ele precisa da salvação. Só que a maioria das pessoas de hoje, elas já adquiriram tudo que elas precisavam. Então, tudo, tudo, tudo que elas queriam. Então, não importa se a pessoa está com necessidade ou não, para aquela pessoa não tem nenhuma importância. Só que a própria Escritura fala que não é para você botar o coração nesse mundo. E a obrigação de cada homem é o id, de levar a palavra. Só que quando você entra dentro do templo religioso, é o pastor que escolhe quem é que vai pregar ou não. E para pregar dentro do templo, tem que estar debaixo da doutrina dele, debaixo dos costumes dele. É uma panela para ver quem vai tocar instrumento. É uma panela para ver quem vai fazer isso, quem vai fazer isso. Entendeu? Se você estiver dentro dessa panela, você faz as coisas que são liberadas para fazer dentro daquele templo religioso. Porém, em vez de as pessoas estar se batendo a cabeça, se esforçando, né? Ainda que tateando para voltar para o Senhor, eles estão fazendo essas coisas para agradar o homem, amados. Para agradar o pastor. Amado, todo mundo precisa de um guia. Todo mundo que caiu precisa de uma pessoa para mostrar o caminho. Eu não estou condenando todos os pastores, quero que você entenda. Sem generalizar, 85% deles ou mais não está preocupado na sua salvação. Chegar lá falando que você está passando por necessidade, que você quer uma oração, que você quer um sacolão, ele não vai estar nem aí para você, mano. A não ser se você for um dizimista fiel. Aí ele pode tirar uma horinha para ir lá na sua casa, os parafusos do pescoço estão começando a doer, incomodar. Aí ele vai lá na sua casa para te confortar. Às vezes ele ganha um sacolão de um outro membro, vai lá e leva umas coisinhas para você, mas ele não está preocupado, ele não vai dar a sua vida pela ovelha, ele não vai arriscar a sua própria vida pelas ovelhas, ele não vai arriscar a sua própria vida por conta de uma ovelha que se afastou da igrejinha, do templo religioso dele. Ele não vai, amado. Ele vai usar a própria palavra, ele vai falar, não, se saíram de nós porque não pertenciam a nós. Ele vai usar a própria escritura, mas o que está dentro, o que se acha que está em pé, cuide-se, meu amigo, para que você não venha cair, porque o inimigo, ele está muito astuto, ele está muito sagaz, ele está muito veloz nas suas ações, ele está muito mais estrategista. É uma guerra espiritual, você não consegue ver, mas pela busca que você faz para você ter uma melhora, para você alcançar um espírito lapidado, e você vê que está tendo retaliações, então você vê que o inimigo está jogando. A Bíblia fala que nesse exato momento aqui eu estou rodeado de demônios. Eu não sei onde eles estão, mas a Bíblia fala que tem um anjo acampado do lado daquele que teme ao Senhor e aquele que o Senhor vai salvar. Não importa o que ele vai fazer, se ele é um escolhido, o anjo está ali para proteger aquela pessoa até o último momento, entendeu? Mas qual é o que Deus quer? Que aquela pessoa, ela não vai pela dor. O Senhor quer que aquela pessoa ela vai por amor, porque Deus quer usar essa pessoa. Porque o que Deus quer, amado, é que a pessoa morra nesse mundo em vida, faça um trabalho do evangelho para quando ela partir, ela ter seu galardão. Você não se agrada ficar salvando a pessoa no último momento, né? Por misericórdia, ainda que provada pelo fogo, e a pessoa não ter galardão. É muito bom, mas quando a pessoa ela sabe do seu chamado, que ela tem o seu entendimento. Deixa os loucos ficar acusando o seu pecado, mano. Deixa essas pessoas hereges ficar acusando o seu pecado, ficar lembrando do seu passado. A Bíblia fala, nós temos que ser igual a Paulo, né? As coisas que foram para trás, amado, deixa para trás. Se você já tem um alvo, foca no alvo. Certo que quando você fica nos caminhos de Cristo, as coisas vão se acertando.
As coisas elas vão se consertando, entendeu? Mas não é porque você merece, é pela promessa de Deus. Deus ele tem uma promessa, ele não pode violar as suas promessas, entendeu? Tem salmos aqui que fala que se você tiver fé, você mandar um monte sair do lugar e ir para o outro, se você tiver fé, ele vai, amados. Jesus fala que aquele que tiver fé, ele vai fazer obras maiores do que a das que ele fez aqui em vida. Só que o segredo, amado, do Evangelho é pregar a palavra. Pregar a palavra. Nossa, tô bom hoje. Ia abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo para me pegar no capítulo 4. Já abri no capítulo 2 já. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, ordeno, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o versículo 5, amado. Sofre em tudo, né? Faz a sua obrigação, que é ser evangelista, e determina, lapida, cumpre o seu ministério. Lembra que Paulo falou? Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé, porque ele sabia que ia ser morto naquele dia. Então, versículo 5, ó, seja sóbrio em tudo. Me fez lembrar outra passagem também que está lá em 1 Coríntios, que eu estou até estudando para mim memorizar ela. Sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, fica ao seu derredor, buscando a quem ele possa tragar. Entendeu? Versículo 4 de 2 Timóteo, amado. E muitos desviarão o ouvido da verdade, voltando à fábula. Jesus falou que ele é a verdade. O livro de Provérbios fala: aquele que segue o Senhor, ele segue a verdade. Aquele que teme o Senhor, ele está próximo da sabedoria, que a sabedoria é temer a Deus, amados. Mais uma vez eu vou repetir: esquece seu pastor que te condena, alguns dos seus parentes que te condenam, porque até Jesus ele foi condenado, amado. Chamaram o Senhor de Beelzebul, falaram que Jesus era hipócrita, que ele andava no meio de pecador, ainda que Jesus falava que era só os doentes que precisavam de médico, mas aquelas coisas não entravam na mente das pessoas, porque o coração dessas pessoas ainda está no mundo. Versículo 7 de 2 Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Todos os que amam a sua vinda, amado. A Bíblia fala que Jesus está tardando para vir, mas na verdade Jesus já veio para muitos, amados. A Bíblia fala que quem quer o agradar, agrade em espírito, certo? Se você abrir seu coração verdadeiramente, amado, não estou falando de uma emoção, nem estou falando de você querer aprender para você ser destacado, descolado, melhor do que os outros, não. A Bíblia fala que aquele que se diminui é aquele que alcança exaltação. E o menor no reino dos céus, né? Como é que é? E o menor no reino dos céus é maior do que João. A Bíblia fala que nascido de mulher não teve ninguém maior do que João. Agora, olha a vida de João, amados. Não fez uma pregação. João não fez um sinal. João não fez um milagre. Mas o Senhor falou que em nascido de homens, em nascido de mulher, ele é o maior. Agora, tem uma outra passagem
Olha isso aqui vamos continuar em 2 Timóteo, capítulo 3. A impiedade dos últimos dias. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. É uma série de coisas aqui que eu já li isso aqui mais de 300 vezes. Sabendo isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, amados. Para quem achou a verdade, está lutando por ela, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu amo os meus prazeres, os meus pecados, as minhas falhas, e não estou disposto a abrir mão por nada. Assim que vai estar. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Nossa, sem afeto natural, isso aqui é pesado. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Traidores, subestimados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos do Senhor. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse versículo 5 aqui é poderosíssimo, amado. João resumiu Deus em amor, misericórdia, perdão. Tendo aparência de amor, de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastes. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam mulheres cativos, nécias, cheias de pecados, levados por várias má vontades, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, amado. O amor, a caridade, a santidade, essa é a verdade, Senhor, é a verdade. Como os magos do Egito resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, reprovados quanto à fé. Aqui está reprobos, reprovados. Como os magos do Egito resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprovados na fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o amor e a paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou. Também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Esse é o verdadeiro evangelho, amado, você falar a verdade. Vem para Cristo. Você vai ter dor, você vai ter sofrimento, decepções, contudo, mantenha o amor, as suas aflições, a caridade. Essa é a chave, amado. A porta é somente essa. Quando a pessoa está achando a Cristo e já começa as perseguições e aflições, vem um pastor. Vem para a campanha para vocês saírem do sofrimento. Vocês vão tirar o povo da porta estreita? Eu sempre falo Apocalipse 21:8. Já caí nela. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já foram, já são passadas. E o que está sentado sobre o trono diz: Eis que faço novo todas essas coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tem sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Ele será o meu filho.
Mas enquanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis e homicidas e fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pesado, amado, isso. Quando a ficha sua cai que verdadeiramente você tem que correr atrás do Senhor, amado. Não é pelos bens materiais, não é pela sua felicidade em vida, não. É pela salvação da alma. E melhor, é de graça. O Senhor não está cobrando como muitos pastores estão cobrando. Cães gulosos. Não falam a verdade, ocultam a verdade. Faz as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, amado, eu vou evangelizar, eu vou falar do amor de Deus. Não vou acusar como os demais fazem. Sei de onde que eu vim. Sei o que eu abri mão. Sei o que eu perdi por amor ao Evangelho. Na verdade foi um ganho. O que é meu, o que me pertence tem que ficar comigo, tem que ser meu, entendeu? Que Deus me deu, ninguém tira. Mas como temos prioridades, como cada um temos as nossas prioridades, amado, então temos que pôr as nossas prioridades em prática. E combater o bom combate, seguir as aflições. Eu estou orando a Deus para uma pessoa me ajudar na obra, mas que às vezes me dá vontade de ficar, me dá vontade de pedir para outro lugar, ser retirado de um lugar para outro, só que exige dinheiro. Eu não posso andar muito. Às vezes eu quero levar mais equipamento, não tenho como, só tenho 2 braços. Não posso andar de bicicleta, só posso andar alguns metros. E os poucos que eu ando eu me canso, quase infarto. Mas Deus vai, na verdade Ele já está tirando. Ele vai tirar todas essas coisas para me ficar mais inteirado na obra, entregar os restos de anos que me restam para me poder evangelizar, porque a Bíblia quer isso, amados, a palavra ela quer isso, ela quer que faça discípulos, não é membro de templo, a Bíblia quer discípulos. Um sai da obra e passa o cajado para o outro. Então, até que o Senhor volte, amados, a palavra tem que ser anunciada. Tem que ser anunciada de uma maneira verdadeira, como a palavra fala. É ser uma testemunha fiel, ser uma testemunha fiel de Jesus. Ver o que Jesus fez na sua vida, o que Ele mostrou, Ele abriu seus olhos, tirou as escamas. Então você tem que brigar pela verdade, lutar pela verdade e semear. Outro vem e rega, o Espírito Santo vai lá e faz nascer. Mas a sua parte você tem que ir fazendo, mano. Não adianta você que as pessoas não estão ouvindo, porque elas estão ouvindo. Elas se fazem de sons, mas elas estão ouvindo. Cada vez que você vai para a rua falar do amor de Deus e elas ouvem, ela chega em casa, bate a cabeça no travesseiro e vê o quanto falha ela é. Entendeu? Você não vai passar a mão, não vai ficar alisando a cabeça, mas também ao mesmo tempo você não pode condenar, amado. Você tem que ir para a rua com sabedoria. Eu fico vendo vídeos aí na internet que o cara fala que a pessoa é maconheira, que a pessoa é ladrão, filha do diabo, isso e aquilo. Não é para passar a mão na cabeça. Mas também não tem que ser um acusador. Porque se entrar uma pessoa no meu quintal e começar falando do meu passado, mano, ou das duas, uma. Ou vou ter que dar risada para ela, ou vou ter que partir para cima dela, porque eu tenho ódio e raiva do meu passado. Vai ficar uma pessoa me condenando pelo meu passado? Você tá me entendendo? Ninguém nasceu, caiu da cama e descobriu a verdade, não, amados. É tateando, como a palavra fala aqui. Tateando para um lado, tateado para o outro. Entendeu? Descobriu a verdade
E agora é clamar porque Deus está perto, amado. Enquanto a gente está aqui, digamos que a terra, o céu que está em cima e o inferno embaixo. Nós estamos na divisa. Então nós estamos perto do céu, como também nós estamos perto do inferno, amado. É uma decisão sua. Você está me entendendo? Eu olho a vida hoje como se eu estivesse preso dentro dela, mano. Eu olho esse templo, eu olho essa superfície, eu olho esse chão aqui e me imagino lá embaixo as almas já berrando, em desespero, entendeu? Então, quando eu olho para a Escritura, só tem que ir para a rua, né? Tem que falar do amor de Deus, eu não posso ficar aqui, né? Porque essa é a verdade, amado. Porque o relógio ele bate, amados, ele bate, ele bate, ele bate. O ponteirinho ele vai. É igual a batida do seu coração, meu filho. Então, o que você puder resgatar do fogo, meu filho, faça. Faça. A hora que você perceber que a cidade já ouviu bastante, vai para outra. Vai para outra que Deus ele quer usar, amados. Pô, tem que comprar o peixe novo para os passarinhos, tadinhos. Os passarinhos estão vindo aqui no meu pé. Eles estão desde ontem sem comida. Teve um que entrou dentro de casa. Aí para mel não comer, eu prendi mel, agarrei ele e soltei de novo. Mas então é isso aí, vou fechar. Creio que a minha manhã foi produtiva. Então é isso aí, Matos. Com Deus.